A paz do Senhor, querido irmão, querida irmã, paz de Cristo, Deus abençoe, boa tarde. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Vamos compartilhar mais um tempo em oração, em leitura da palavra. Vamos dividir um pouquinho, amém? Glória a Deus, vamos orar, vamos consagrar esse tempo de oração ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, graças por tudo, Senhor. Queremos apresentar nossas vidas, tudo que temos e somos diante da Tua face. Te pedimos, cobre-nos com sangue de Cristo, Senhor, a tudo que temos e tudo que somos, Senhor, onde nós também consagramos esse tempo de oração, de busca, Senhor, a Ti, e que Tu estenda a Tua destra, Senhor, o Teu favor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Ontem nós não fizemos nosso vídeo, confesso que eu fiquei entristecida, senti falta, né? Porque tudo na vida da gente, que quando a gente coloca diante do Senhor e se coloca para fazer, né? Realmente a gente recebe também uma graça, né? E eu fiquei triste porque ontem não consegui fazer, né? Na volta tinha muito movimento, muito barulho, e depois fica tudo no fundo do vídeo. E eu disse, pro Senhor é o melhor, né? Pro Senhor é o melhor, mas amém, glória a Deus, né? Vamos crescendo de glória em glória. Ó, vai passando um barulhinho aí, mas já vai passando. Amém? Vamos para a leitura da palavra de Deus no livro de 2 de Reis 5, que fala sobre Naamã, uma passagem bem conhecida, e que nós hoje vamos meditar nessa passagem, amém? Vamos ler um pouquinho extensa, mas a gente vai lendo para a gente depois poder meditar nessa palavra inteira. Que diz assim, 2 Reis 5:1, que diz: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: Oxalá que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou a seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou da sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestido. E levou a carta do rei ao rei de Israel, dizendo: Logo chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou seus vestidos e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar um homem de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste os teus vestidos? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-ás em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi-se com indignação. Então chegaram-se a eles os seus servos e falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não os faria? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes,
conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne do menino e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus e ele a toda a sua comitiva e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão Israel. Agora peço-te que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que não a tomarei. E estou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: seja assim, contudo, desce a estes teu servo uma carga de terras de um jugo de mula, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto e nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Uma linda palavra, uma linda passagem, como toda a Bíblia, né? Aqui nós vemos que Naamã, um capitão do exército do rei da Síria, um homem poderoso, um homem notável, um homem que era considerado pelo rei, um homem de respeito, mas era um homem leproso, tinha lepra. Apesar de toda a posição, né, todo o prestígio dele, ele era um homem doente, ele tinha lepra. E para aquele tempo a lepra não curava, né? Naquele tempo a pessoa ficava com a lepra e ali ela ia se perdendo, porque a lepra ela vai perdendo as peles, vai definhando aos poucos. Então, simplesmente a palavra de Deus diz que ele era um homem muito poderoso, mas ele era leproso, era doente. Então, o que aconteceu? Numa das investidas, né, em que eles invadiram Israel, trouxeram de lá uma menina que ficou na casa de Naamã como uma escrava, como uma serva, e ficou trabalhando com a esposa de Naamã. Então, esta menina, né, um dia ela chega e diz para a serva dela: olha, se o meu senhor, né, se o meu senhor estivesse em Samaria, se estivesse lá em Israel, e estivesse diante do profeta, certamente ele seria curado. Então nós vemos que simplesmente Naamã para diante de uma situação, ouve o que aquela menina fala, né, e ele vê uma possibilidade de cura. Então, assim, naquela hora a gente vê assim que o que o rei, né, o que Naamã fez foi que houve uma possibilidade e ele ouviu através de uma menina. Deus usa uma menina que saiu lá da terra de Israel, vem para dentro da casa de Naamã, e daí a gente vê como que Deus faz quando Deus quer tocar na vida de uma pessoa, quando Deus quer transformar, quando Deus quer curar, quando Deus quer fazer qualquer coisa em razão de uma pessoa. O Senhor movimenta a pessoa, movimenta o ambiente. Então o Senhor traz uma menina, essa menina vai trabalhar dentro da casa de Naamã, e ela diz: olha, lá em Israel tem um profeta, e esse profeta poderia curar meu senhor. Então o que Naamã, quando ouve, ele para e diz: espera aí, aqui tem uma possibilidade de cura, eu vou me apegar com essa possibilidade de cura. Corre para o rei, na influência dele, manda uma carta para o rei de Israel, né, e pede que cure o servo dele. E aí, onde o rei de Israel, quando recebe aquela carta, fica desesperado, acha que aquilo ali, eles estão querendo fazer guerra, né? E aí, onde a gente vai abrir um parentezinho, né? Como foi uma comunicação, né? Quando a carta chega diante do rei de Israel, acontece assim: ele lê a carta e na carta estava escrito: e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para o que o restaure da sua lepra. Então, na hora, o rei de Israel pega aquela carta e diz: espera aí, eu não sou Deus para curar esse homem, né? E ali ele já viu como uma possibilidade de guerra, e achou que o rei da Síria estava querendo declarar guerra contra Israel, né? Então a gente vê assim que foi uma carta, de certa forma, uma comunicação que foi mal colocada, palavras mal colocadas, e a gente para que assim, abre um parentezinho, né? O quanto que uma comunicação errada, uma palavra mal colocada, ela pode trazer problemas, né? Então ali houve uma falha na comunicação. Então a gente vê assim que toda comunicação ela tem que ser clara, ela tem que ser precisa, porque Satanás ele vai se envolvendo no meio das palavras, né? Às vezes a gente diz: poxa, eu não queria falar aquilo, mas foi uma palavra que saiu mal colocada, às vezes uma expressão mal colocada, e a gente vê exatamente o que aconteceu aqui com o rei de Israel. Recebe a carta e diz: espera aí, gente, eu não sou Deus
estão me mandando, peraí, hello, a escrava falou, o profeta, né? Para a gente entender, né? Mais ou menos a gente tenta criar um panorama. Então, quer dizer, uma palavra mal colocada, uma comunicação mal feita pode trazer sim um problema para a pessoa que está ouvindo ou para aqueles que estão na volta. Ele achou que já era guerra, né? Aí o que acontece? Ele rasga os vestidos deles na ira, na revolta. E aí Eliseu fica sabendo. Aí Eliseu diz: por que tu rasgou tuas vestes? Tipo assim, o que está acontecendo, né? Por que tu rasgou as vestes? Olha, deixa ele vir até mim. Tipo assim, qual é o problema, né? Por que tu não mandou para mim? Vamos mostrar para ele que tem Deus aqui em Israel. Vamos mostrar para eles que Deus está usando os profetas. Vamos mostrar que Deus tem profeta aqui dentro da nossa terra, que Deus usa, que é trabalhado no poder, né? Então Eliseu na hora diz: por que não mandasse a mim? Manda a mim, manda a mim. Manda para mim que eles vão saber que tem sim profeta aqui em Israel, que Deus está movendo pelas vidas dos profetas em Israel, né? Então, Naamã faz o quê? O rei manda Naamã para a porta de Eliseu. Quando chega lá, Naamã, né, achava que seria recebido, né, com grandes pompas, com grandes, né, rapapé. E o que acontece? Eliseu nem recebe, não chega nem na porta. Quando ele chega nas portas com seus cavalos, com seus carros, com a sua comitiva, com a pompa que era, Eliseu chama o servo dele e diz: vai lá e dá o recado. Vai lá e diz para ele que é para ele descer lá no Rio de Jordão, tomar 7 banhos, se banhar 7 vezes. E depois do 7º, no último mergulho, ele vai ser curado. Naamã, quando recebe aquela palavra, né? Ele faz o que? Ele fica irado, não gosta porque o profeta não recebeu ele, não gosta porque a palavra não achou uma palavra adequada, vira as costas e vai-se embora. Mas os servos chamam ele e diz: meu senhor, olha aqui, né? Olha a possibilidade, né? Então, nisso tudo, a gente tira duas situações com relação a Naamã, né? Com as atitudes de Naamã. Então, a primeira delas, quando ele viu que havia uma possibilidade de um milagre, ele corre e agarra aquela informação, aquela possibilidade, né? E ele faz daquela informação uma possibilidade de cura, né? Então, quem é que foi usada por Deus? É uma menina, é uma escrava? Não, ele não olhou nada. E assim Deus faz mesmo, né? Quando Deus tem um caminho para cura, para o milagre, ele usa quem ele quer. E Naamã não se deixou levar por ser uma escrava, uma menina, não. Ele escutou e disse: ei, aqui tem uma possibilidade. Então, o que ele fez? Ele corre, né? E agarra a possibilidade dele. Na segunda condição aqui, situação de Naamã, nós vemos o contrário. O mesmo Naamã que viu uma possibilidade de cura, que levanta, que corre, fala com o rei, manda a carta, traz, né? Vai até o profeta. Então o que ocorre? Na hora em que ele vai na porta do profeta, ele se achou que ele era muito grande. Ele tinha muito orgulho dentro dele pela posição que ele ocupava, pela, né, situação que ele era, quem ele era. Então ele era um homem poderoso e ele achou, né, que da forma dele ele seria tratado como uma pessoa realmente muito grande, muito famosa, muito poderosa. E Eliseu tratou ele como uma pessoa comum, né? Então, pelo orgulho dele, ele achou que deveria ser tudo como ele queria. Então ele não gostou porque chegou na porta do profeta e o profeta nem atendeu ele. E daí ele já não gostou ali, né? Aí depois, quando viu que mandou ainda banhar, ele disse: o quê? Vou me banhar nesse rio aqui? Não, lá na minha terra tem rios muito melhores, né? Então o que acontecia? E ele achava que simplesmente o profeta ia sair para fora, ia botar as mãos nele, né? Ia invocar o nome de Deus, e ali ele ia botar as mãos sobre onde estavam as feridas, enfermidades, ele seria curado e pronto. E quer dizer, ele criou uma metodologia para o milagre de Deus, né? Então, ele faz o quê? Ele vem, né? Ele vem trazendo como que sendo aquela coisa, né? Tudo tem que ser como nós queremos.
Eliseu, Naamã, ele chega naquela maneira, né? Olha, eu achei que ele ia fazer isso, ele ia me receber, achei que ele ia vir, ia invocar Deus, eu achei que ia ser assim. E ele cria uma metodologia para todo aquele milagre, né? Então, nisso tudo, nós vemos o que, né? Isso ocorre quando nós queremos dizer como Deus deve agir. Como que Deus deve agir, nós fazemos isso. Como que Deus deve agir? Ali ele estava criando uma metodologia de como Deus deveria agir. Ele achou que era assim, eu acho que deve ser assim. Então, só que com Deus a coisa é diferente. Para Deus nós não podemos dizer como Deus vai agir. Porque para uns Deus age de um jeito, mas para outros Deus age do outro. Para uns Deus fala de um jeito e para outros Deus fala do outro, né? Então o que ocorreu ali na hora foi que ele criou toda uma expectativa em volta daquilo que ele achava, daquilo que ele imaginava, que deveria ser, né? Que deveria ser a cura para ele, como Deus deveria agir para a cura dele, né? Então, a gente vê que isso muitas vezes ocorre conosco, né? Quando nós somos muito intransigentes e nós queremos nos impor, ou é assim ou não vai ser, ou é como eu quero ou não vai ser, né? Ou tem que ser como eu gosto ou não vai ser, ou é do meu jeito ou não vai ser nada, ou eu não quero nada. Então o que ocorre, né? Muitas vezes a gente perde a bênção, muitas vezes nós perdemos o milagre pela nossa intransigência, por querer colocar uma metodologia para Deus, né, por não conseguirmos ser flexíveis em algumas situações, e aí nós perdemos a bênção. Perdemos a bênção às vezes dentro de uma casa, perdemos a bênção dentro de uma família, perdemos a bênção dentro do emprego, perdemos a bênção dentro do ministério, porque pela intransigência que nós não queremos que seja feito de outro modo, nós queremos que seja feito do nosso modo, nós criamos metodologias para que tudo na volta aceite o nosso querer, né? E até Deus, né? Na hora do milagre, eu quero um milagre, Deus tem que fazer assim, né? Foi isso que aconteceu com Naamã. Eu sou poderoso, eu acho que deve ser assim, vai ter que ser assim. Não fez como eu quis, viro as costas e vou embora. Mas aí vem a lição dos servos de Naamã. Aí vem a lição dos servos de Naamã, né? Porque a natureza dos servos, de servos, eles são aqueles que eles não discutem a ordem. Então os servos de Naamã dizem, então chegaram-se a ele seus servos e lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te tivesse dito alguma grande coisa, porventura não a faria, quanto mais dizendo-te, lava-te e ficarás purificado. Então nós vemos o quê? Que nessa hora vem a natureza dos servos de Naamã. Aqueles que tinham natureza de servo, né? Eles conseguem, eles não discutem na hora da ordem do seu Senhor, eles não debatem a ordem do seu Senhor. Então os servos sabem ouvir e obedecer, né? Os servos ouvem a ordem e entendem que por detrás de uma ordem, de uma instrução, tem uma direção, tem uma razão, né? E por detrás de uma ordenança tem sim um favor. Então, quando nós nos prostamos, nos colocamos, né, como servos do Senhor, então o Senhor pode vir sobre as nossas vidas, né? Nós ouvimos a voz dele, obedecemos, então vem a bênção. Então foi dessa maneira que os servos de Naamã foram usados por Deus para falar com ele, para estar dando um conselho para eles, né? Porque eles conseguiram olhar através da humildade de um servo o que é ouvir a voz, né? Uma instrução pela parte de Deus. Eles olharam e disseram, não, meu Senhor, isso não é uma grande coisa. Se ele tivesse pedido uma grande coisa, o Senhor iria fazer, mas ele não está pedindo uma grande coisa. Então, nessa hora, os servos de Naamã conseguiram absorver que atrás daquela ordem, daquela instrução, estava ali, sim, né? Já tinha ali uma possibilidade do milagre. E foram os servos de Naamã que conseguiram, né, através da humildade deles, fazerem o seu Senhor entender que por trás daquela ordem tinha um milagre e que ele seria curado. E a partir dali ele faz os 7 mergulhos, como Eliseu tinha dado essa ordenança para ele, e ele é curado. E quando ele volta, ele vai lá, Eliseu recebe ele, né? Porque já estava humildezinho, já tinha entendido que quem manda no negócio é Deus, né? E aí faz o quê? Ele simplesmente diz, ali há a conversão dele para o Deus de Israel, né? Ali foi uma maneira
que realmente a fé dele veio para esse Deus maravilhoso que cura, que traz a libertação, que faz maravilha. Ali Deus se mostrou para Naamã quem ele era, que poderia curar aquela lepra que já vinha de anos sobre a vida dele, né? Então ele foi curado e também ali a fé dele foi edificada para o Deus de Israel, que era o Deus Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. Que isso fique como uma mensagem, né? Que nós precisamos ter um coração de servo, nós precisamos ter um coração de servo para com Deus, aprender a ouvir instrução, aprender a sermos flexíveis, aprender que muitas vezes nós não vamos entender a ordem, que muitas vezes as coisas parecem meio difíceis de obedecer, parece fora da nossa razão, mas que por detrás tem uma possibilidade, tem um milagre, tem uma promessa que pode se cumprir, amém? Glória a Deus, vamos orar, meus irmãos, posso orar por você, glória a Jesus, Senhor meu Deus e meu Pai, graças te damos, graças por tudo, Senhor, muito obrigada pela tua palavra, nós temos recebido, Senhor, palavras que vêm do teu coração para nos ensinar, para nos instruir, Senhor, muito obrigada, gera em nós um coração de humildade, Senhor, gera em nós, Senhor meu Deus, um coração de servo, para te obedecer, para ouvir tua voz, para entender, Senhor, que por trás da tua voz, Senhor, por trás da tua direção sempre tem, Senhor meu Deus, um favor, uma graça, um milagre, em nome de Jesus. Por isso, Senhor, nos cerca com a tua bondade, com a tua misericórdia, Senhor, para que nós possamos todos os dias sermos alcançados por ti, Senhor, que todos os dias as tuas ordens sejam colhidas, Senhor, as tuas ordenanças, as tuas direções sejam colhidas na nossa vida, Senhor meu Deus, como a bondade do Pai expressa. Muitas vezes nós não sabemos, Senhor, o porquê que o Senhor está nos enviando esta palavra, muitas vezes nós não entendemos, Senhor, qual é o teu caminho, nós não entendemos, Senhor meu Deus, o que tem por trás daquela mensagem, mas uma coisa é certa, Senhor, em tudo que o Senhor nos ordena tem uma verdade, em tudo que o Senhor ordena tem uma bênção, tem uma graça, tem uma unção, já tem uma direção, e por isso nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus, por todas as palavras, por todas as direções, por todas as vezes que tu nos deu, Senhor meu Deus, uma direção, uma palavra através de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, todas as vezes, Senhor, que tu usou as possibilidades, todas as vezes, Senhor, em que tu nos mandou uma palavra, dirigiste uma palavra, dirigiste uma instrução, Senhor, muito obrigada, nós te louvamos em nome de Jesus, te pedimos, Espírito de Deus, forge em nós caráter de servo, Senhor, forge em nós, Senhor, corações de servo, para aprender, Senhor, ouvir e obedecer, em nome de Jesus, Senhor, que todas as vezes em que tu tens palavras para nos dar, Senhor, todas as vezes que tu tens instruções para nos dar, que possamos segui-las, sem rebater, sem querer contender, simplesmente obedecendo, Senhor, por saber que tu és Deus, que tu és fiel, que tu tens o caráter de querer fazer o melhor pelos teus filhos, em nome de Jesus. Por isso, Senhor, acerca-te de nós, todas as vezes, Senhor meu Deus, em que tivermos, Senhor meu Deus, caminhos, direções, Senhor, tomadas de decisões, Senhor, que a tua mão, que o teu favor sejam sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Vem, Senhor, vem dando direção, vem dando instruções, vem falando conosco, fala em possibilidades, fala, Senhor, da maneira como tu quiseres, usa quem tu quiseres, Senhor, porque eis aqui os teus servos para te ouvir e para obedecer, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigada, Senhor, muito obrigada pelas vezes, Senhor, em que tu queres nos instruir, Senhor, em que tu queres nos levar nos melhores caminhos, Senhor, muito obrigada. Nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, e declaramos, somos teus servos, prontos para te ouvir, em nome de Jesus. Glória a Deus, Deus abençoe, paz do Senhor, meus irmãos, fiquem na paz.